Ontem o zagueiro Carlos Cuesta fez sua segunda partida com a camisa do Vasco, e no qual teve bastante destaque. Fez um bom jogo o Carlos Cuesta, e eu vou destacar detalhadamente nos mínimos detalhes como foi a atuação desse zagueiro colombiano que acabou parando Pedro, parou o Bruno Henrique, fez realmente um jogo muito interessante o Cuesta, que já tem um impacto imediato na zaga do Vasco. Também vamos destacar o jogo do Lucas Oliveira, é claro, se eu vou destacar o Cuesta, tem que destacar quem fez a dupla com ele na maior parte do jogo, já que o Robert Renan saiu lesionado ali nos 30 minutos ainda do primeiro tempo. O Lucas Oliveira também fez uma ótima partida. Eu também vou te destacar o jogo do Ryan e o jogo do Matheus França. Então está completaço esse vídeo. Conto demais com o apoio de vocês, deixando bastante o like e compartilhando nos grupos de Vasco de WhatsApp, porque só assim você vai ajudar o nosso canal a continuar crescendo e mais pessoas verem um conteúdo realmente de qualidade. Beleza? E assim foi a grande atuação do zagueiro Carlos Cuesta em Vasco versus Flamengo ontem no Maracanã. Cuesta se mostrou um jogador muito bom tecnicamente, tem uma boa leitura de espaço, tempo. Para vocês terem noção, ontem o Cuesta deu 34 passes no jogo e ele acertou 33. É um jogador que sai bem da pressão, assim como o Robert Renan. É um zagueiro que em muitos momentos vai jogar sério sim, mas ele tem a preferência por jogar com a bola no pé, recomeçar a jogada, tentar encontrar um passe que vai tirar o Vasco da pressão, e isso foi muito importante no jogo de ontem. Ser um zagueiro confiante, gelado, sem medo, e na hora que precisava parar o jogo com falta tática, ele foi lá e cometeu. No caso aqui ele até tentou acertar a bola, né, mas o juiz acabou dando falta dele em cima do jogador do Flamengo. Aqui é o Cuesta recomeçando o jogo com o Léo Jardim e entra naquilo que eu falei com vocês. Ele sempre tem esse apreço por tentar jogar com a bola nos pés. Lance já no segundo tempo, característica muito marcante do Cuesta. O tempo todo levantando a cabeça, vendo as melhores possibilidades de passe. Vocês vão ver também outros lances, ele quebrando o pescoço. Um bom lançamento dele para o Ryan, mas o juiz acabou marcando falta do Ryan naquele lance, porque senão o Ryan sairia em ótimas condições, talvez até para fazer uma finalização ou um passe de perigo para dentro da área. Olha aí só, Cuesta, o tempo todo, antes da bola já tá no controle dele, ele já tá mapeando, já tá quebrando o pescoço, vendo quais são as melhores possibilidades de passe, como é que ele vai sair jogando, onde ele vai encontrar vantagem pro time do Vasco. Olha a calma dele agora com a bola nos pés, esse lance chama bastante atenção. Dribla, primeiro jogador do Flamengo, já viu uma janela de passe boa, né, para encontrar ali o Puma Rodrigues e fez um bom passe o Cuesta. Qualificando a saída de bola do Vasco, com coragem para jogar futebol, fazendo o que o Diniz pede muito para ser feito, né? Esse lance aqui ele vai jantar o Pedro, olha só. O Pedro vai tentar o passe, ele vai muito bem no lance e faz o corte. Nos duelos aéreos, ontem teve um duelo aéreo para ele, que foi esse aqui, e ele foi bem, o Cuesta. Apesar de ter 1,79 m de altura, ele não é tão alto, mas olha só, se liga na impulsão do Cuesta nesse lance para fazer o corte, muito bem, afastando essa bola da área. Esse lance aqui de um pouco mais de perigo, ele conseguiu também afastar da área. De primeira já vai jogar essa bola aqui no Barros, que vai devolver nele, depois ele vai tentar encontrar o passe no homem livre do time do Vasco, que vai conseguir encontrar. Saindo para caçar o Samuel Lina, aí é um ponto muito importante, o zagueiro saiu para caçar, ele tem que tentar fazer logo esse combate, não deixar o atacante ter o conforto. Bela antecipação dele em cima da Arrascaeta, que recebeu essa bola de costa, que é um dos pontos mais fortes do Cuesta. Ele é um zagueiro de muito bom duelo por baixo, esses duelos no chão, no pé de ferro muitas vezes, se antecipar em cima dos atacantes, ele faz isso com perfeição na maioria das vezes. Isso foi um dos pontos que fez ele ter uma grande atuação. Agora a gente vai para o jogo do Lucas Oliveira. Esse lance aqui foi muito importante para o Lucas Oliveira, porque ele já entra no jogo vencendo um duelo do Bruno Henrique. Esse lance aqui dele em cima do Plata cometeu a falta, mas nada demais. Ele toca primeiro na bola, depois o joelho do Plata, né, acaba sendo realmente atingido pelo Lucas Oliveira. Mais um ponto interessante do Lucas Oliveira, como ele venceu esses duelos no 1 contra 1 contra o Bruno Henrique. Pelo alto, por baixo, o Bruno Henrique não conseguiu se criar em cima do Lucas Oliveira. Passa em profundidade para o atacante do Flamengo, o Lucas consegue colocar o corpo na frente e sai jogando depois. E a gente pensou que a saída de bola do Vasco pioraria muito com o Lucas Oliveira, mas ele conseguiu se sair relativamente bem, acertou os passes, conseguiu encontrar boas soluções para sair da pressão. No duelo aéreo ele vai fazer um bom corte aqui de cabeça, afastando essa bola de dentro da área, sem medo de jogar muitas vezes, aceitando essa pressão que vem do jogador do Flamengo e aí depois ele tentando sair por intermédio do passe. Vai fazer uma boa travada aqui em cima do Bruno Henrique.
Eu diria que ele ganhou a maioria dos duelos. Esse lance aqui foi um gol que ele fez pro Vasco, né? Esse toquezinho na bola que ele dá tirando do Pedro, cara, foi primordial. Absurdo esse corte do Lucas Oliveira. Ele corta, a bola pega no Andrés Gomes, depois ele consegue ser muito rápido, ele corta nessa finalização do Pedro. Por esse ângulo dá pra gente ver ele claramente, né? Não apareceu, mas ele cortou aquela bola. Foi muito importante o Lucas Oliveira naquele lance. Tirando a bola de dentro da área, afastando ela. Um bom lance, botando o corpo na frente do Samuel Lino e protegendo para o Vasco ficar com tiro de meta. Grande atuação, muito boa partida do Lucas Oliveira. Com certeza esse aqui foi o melhor jogo dele pelo Vasco desde que ele foi contratado. Jogando com calma, com tranquilidade, ganhando os lances, se impondo na defesa. Baita atuação do Lucas Oliveira. Ainda teve esse lance aqui que muita gente pediu pênalti, mas que não foi pênalti, minha opinião, né? Ele tá com o braço ali já colocando na posição atrás do corpo. Faz mais uma vez o corte do Lucas Oliveira e vibra, né? Porque tem que vibrar, tá jogando no Vasco, é clássico. Agora a gente vai ver o Ryan. O Ryan puxa o Vasco pro ataque com essa finalização. Isso aqui ficou claro, né? Depois dessa finalização do Ryan, o Vasco se estabelece no campo de ataque, começa a ser mais perigoso. Na sequência, vem o gol do Ryan de cabeça. O cabeceio dele é fatal. Executando o movimento certinho, subindo muito mais do que o Carrascal. E ainda saiu provocando, ganha mais pontos ainda com a torcida. Recomposição defensiva do Ryan. Tira a bola do primeiro, tira a bola do Samuel Lino no segundo e arruma ali o passe depois no Paulo Henrique pro Vasco sair da pressão. Um dos pontos muito fortes do Ryan, cara, e que o Diniz cobra bastante ele, é que quando ele tá fazendo essa pressão alta em cima do adversário, ele ser realmente um jogador incisivo para roubar a bola, como vai ser nesse lance aqui. Ele rouba a bola do Vinha. Mais uma vez, ele vai sustentar no corpo essa pressão, sustenta no corpo, ganha mesmo sendo empurrado pelas costas e depois faz o cruzamento no Verratti. O cruzamento poderia ser rasteiro, poderia ter causado mais perigo, mas uma baita jogada do Ryan. Pressiona, morde, rouba a bola, ganha no corpo e depois joga. Ryan driblando o Samuel Lino. Samuel Lino vem pra cima dele, utiliza o espaço vazio às costas. E tu vê, nesse lance aqui do Ryan, no caso, ele induz demais o Samuel Lino de que ele vai jogar pra trás. Mas a real intenção dele é jogar no espaço vazio. E aí sai driblando. Muito boa jogada do Ryan nesse lance, diga-se de passagem. Agora, nessa ocasião aqui do jogo, ele já tava jogando mais como um 9 ao lado do Matheus França. Dois jogadores de frente. E aí ele conseguia se associar muito bem fazendo isso aqui. Saía para receber a bola, gerava espaço e dava nos pontas. Dava no outro atacante, no caso também o Matheus França estava jogando ao lado dele. E é muito difícil você vencer as disputas do Ryan, como ele briga no corpo, como ele corre, como ele se esforça o tempo todo. Esse lance aqui eu vou mostrar para vocês que foi falta em cima do Ryan, no mínimo detalhe. Primeiro, o braço do Luiz Araújo só nas costas do Ryan. O Ryan já tinha passado pelo Danilo, já estava indo em direção ao gol e poderia sim marcar o gol o Ryan, porque ele ficaria cara a cara com o Rossi e o Luiz Araújo empurra ele aí pelas costas e faz a falta. Isso aqui vai ficar muito notório como o Vasco foi prejudicado. Olha só o braço do Luiz Araújo. O Ryan indo em projeção, driblando, correndo para frente, vem esse braço nas costas que é falta. Não tem outra explicação. Isso aqui não é contato, não é ombro a ombro. O Luiz Araújo faz a carga no Ryan, que fica desestabilizado e sofre a falta. Por isso depois a revolta que ele teve nesse lance. Mais uma vez ele vai colocar a bola na frente, é difícil acompanhar na corrida. Por um detalhe ele não consegue fazer o drible aqui nos dois, né? O Léo Ortiz foi muito bem deixando o pé. Ultrapassagem do Andrés Gomes pro passe do Ryan. Grande atuação do Ryan. E para finalizar agora eu vou destacar o jogo do Matheus França, cara. Ele que entrou formando a dupla de ataque com o Ryan, os dois se procurando o tempo todo, se associando. Isso aqui vai ser a melhor jogada do França na partida. Observa o posicionamento do goleiro. Mesmo com a perna não dominante com a esquerda, ele bate de chapa tirando do Rossi, que fez uma grande defesa. Esse lance aqui dele foi muito ruim, né? Bateu muito mal o escanteio, tá descalibrado nesse tipo de jogada. Ele o tempo todo se associando com o Ryan, trocando passes, trocando de posição. Vai segurar bem a bola nessa jogada, dribla o primeiro, segura e joga com a perna esquerda. O ponto legal do Matheus França é a boa utilização das duas pernas, né? Tem um certo nível bom de ambidestria. Agora ele vai receber o passe, vai fazer esse papel de um falso 9, né? Vai segurar a bola até fazer o passe,
no Puma Rodrigues com a perna esquerda e depois ele se projeta. Esse lance aqui foi muito bom, né, cara? Muitas pessoas falaram que ele tinha que bater de primeira. Eu já acho que não. Eu acho, inclusive, que ele fez o certo e foi um bom lance do Matheus França, mostrando como ele tem bastante recurso técnico. Ele vai dominar essa bola. O Luiz Araújo vai levar uma caneta desconcertante do Matheus França. Belo drible, seria um golaço. E ele vai buscar a finalização de esquerda, já um pouco desequilibrado. E essa bola pega no Ryan, cara. Se ela não pega no Ryan, ela tinha uma grande chance de ir na direção do gol com bastante perigo. E talvez seria o gol da vitória do Vasco. Ele vai muito bem aqui contra o Arrascaeta no corpo a corpo, ganha a jogada. Muito bem, recupera essa bola pro Vasco. E no final do jogo, o juiz apitou o perigo de gol, né, cara? Viu que o Vasco tava no campo de ataque. Era um lance até perigoso. O Matheus França tava girando pra ficar de frente. Podia rolar no David. Aí ia ficar a situação que David e o Ryan. O juiz apitou o fim da partida. Foram poucos minutos jogados pelo Matheus França, mas ele e o David subiram demais a rotação do Vasco, marcação, pressão. O time conseguiu ter mais intensidade na reta final do jogo. E, cara, o Matheus França tá evoluindo, tem alguns pontos para melhorar, mas eu tô vendo a evolução dele, já tá entrando melhor nas partidas. E é isso, esse é o nosso vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu fico nessa. Abração do Francesco, é nóis, fui.